10 falhas fatais do Império do Brasil. Muitos dizem que o Brasil imperial era um país perfeito, rico, estável e respeitado no mundo todo. Mas será que isso é verdade? O Império teve sim momentos importantes, como manter o território unido. Só que, por trás dessa fachada, a realidade era outra. O Brasil era um país pobre, desigual, corrupto e atrasado. Hoje, você vai ver 10 falhas brutais da história do Brasil imperial. 1. Independência só no papel. A independência do Brasil não foi simples como nos livros da escola. Em vários estados, como Bahia e Maranhão, houve guerras violentas contra as tropas de Portugal. Além disso, o país mudou de dono, mas a sociedade continuou a mesma. O Brasil continuou dependente da agricultura, concentrado nas mãos de poucos e baseado na escravidão. Até José Bonifácio avisou na época, para criar uma nação de verdade, era preciso acabar com a escravidão e educar o povo. O conselho dele foi ignorado. 2. Compramos a nossa liberdade? Para aceitar que o Brasil era independente, Portugal cobrou uma taxa alta, 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha esse dinheiro. A saída foi pedir um empréstimo para os banqueiros da Inglaterra, os famigerados banqueiros judeus Rothschild. A ironia da história é que Portugal usou esse dinheiro para pagar dívidas que já tinha com os próprios ingleses. O Brasil já nasceu como país livre devendo dinheiro no exterior. 3. A herança da escravidão. Depois de 1822, o Brasil continuou sendo um país sem universidades, com quase toda a população analfabeta e dependente da venda de produtos agrícolas. E o pior, o tráfico de pessoas escravizadas continuou por muito tempo. Enquanto outros países criavam indústrias, o Império adiou ao máximo as mudanças sociais. A escravidão só acabou 66 anos depois da independência. Dom Pedro II tinha capacidade para mudar toda a situação, mas não a fez por conveniência política. As elites sustentavam seu poder. 4. Dependência financeira. No século XIX, a Inglaterra mandava no comércio mundial. O Brasil vendia matérias-primas baratas e comprava produtos industriais caros dos ingleses. Para pagar as contas, o governo imperial pedia empréstimo atrás de empréstimo em Londres. Em 1881, um jornal da época chamado O Industrial fez um alerta: como um país tão grande e rico continuava agindo como se ainda fosse uma colônia. O Brasil tinha imperador e exército, mas não mandava na própria economia. O Brasil importava produtos e capital, agia como periferia extrema do capitalismo financeiro internacional. Dom Pedro II tinha amizade com os Rothschild e com as elites dirigentes, mas não pôde suspeitosamente defender a indústria nacional. 5. Quem mandava de verdade? O imperador governava no Rio de Janeiro, mas quem mandava no resto do país eram os grandes fazendeiros. Com a criação da Guarda Nacional, esses donos de terra ganharam poder militar nas suas regiões. Eles controlavam a polícia, a justiça local e o voto das pessoas. Em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. A ideia era ter uma força para manter a ordem sem precisar de um exército grande e forte, que os políticos temiam. O medo era o bonapartismo. Os cargos de comando foram dados aos homens mais ricos de cada região. Foi assim que nasceu o famoso título de coronel. Esses chefes locais ganharam poder armado para controlar a política e reprimir revoltas, criando a base do mandonismo local no Brasil. 6. O exército em segundo plano. Enquanto a Guarda Nacional crescia nas mãos dos fazendeiros, o exército foi escanteado. O governo reduziu os recursos das tropas e diminuiu o número de soldados. As reformas de 1850 quebraram a imagem do exército libertador que participou da independência. O exército perdeu suas características aristocráticas e foi deixado de lado. A elite brasileira preferia a marinha, que tinha mais prestígio e filhos de nobres. Por causa disso, os filhos das famílias ricas pararam de entrar para o exército. A carreira militar passou a ser ocupada por jovens da classe média e de famílias mais pobres. E isso mudou o exército para sempre. A partir daí se iniciaria a questão militar. 7. A questão militar. Em consequência disso tudo, houve a questão militar. O exército volta da Guerra do Paraguai moralizado, mas os indígenas não tiveram as terras prometidas e muitos escravos que lutaram voltaram para seus senhores.
Os militares não podiam falar suas opiniões políticas. Muitos eram obrigados a perseguir escravos fugidos. Isso era uma desonra para a corporação militar. O Marechal Deodoro era amigo de Dom Pedro II. Por isso enviou muitas cartas para o rei resolver a questão. Mas Deodoro foi absolutamente ignorado. Pouco tempo depois a insatisfação era geral no exército. Até a parte das forças armadas que eram a favor do imperador não quiseram lutar por ver que o rei não fizera questão de seu próprio exército. A ilusão da industrialização. Muitos dizem que o Império tentou industrializar o Brasil. Empresários como o Barão de Mauá construíram fábricas, bancos e ferrovias. Mas por que o país continuou dependente das commodities? Por que os grandes fazendeiros do café e do açúcar mandavam na política? Para eles, era melhor continuar vendendo matérias-primas para fora do que criar indústrias no Brasil. Em 1881, um jornal da época fez uma denúncia dura. O Brasil tinha tamanho de continente, mas funcionava como uma simples feitoria colonial. O país tinha fábricas, mas a indústria continuava fraca e em segundo plano. Segundo Robert Simonsen, o número de indústrias criadas em 67 anos de império foi apenas de 636, enquanto no curto período do governo de Floriano, de 1891 a 1894, foram construídas cerca de 435. 9. Educação para uma minoria. Se você quer saber como era o Brasil no Império, olhe para a educação. Em 1872, o primeiro censo do país revelou um dado assustador: mais de 80% dos brasileiros eram analfabetos. E cresceu, em 1889 já era 85% de analfabetos do total da população. As poucas escolas existentes serviam apenas para os filhos das famílias ricas. Não havia ensino público organizado para o povo. Os próprios militares da época começaram a avisar: não tinha como criar um país moderno mantendo quase toda a população sem saber ler nem escrever. Em 67 anos de monarquia foram construídas cerca de apenas 20 faculdades de ensino superior, contando isso com as militares que eram exclusivas para a caserna. De resto, nenhuma universidade ou abertura para a classe baixa. 10. A crise com a Igreja e o fim do Império. A Constituição dizia que o Brasil era um país católico. Mas a relação entre a Igreja e o imperador estava longe de ser benéfica para a Igreja. Na verdade, a Igreja no Brasil estava debaixo das ordens do governo. Quando os bispos tentaram desobedecer ao imperador, a crise estourou. Ao contrário do que muitos pensam, a Igreja Católica não tinha toda influência no Império. Pelo sistema chamado padroado, era o imperador quem mandava na Igreja do Brasil. Para uma decisão do Papa valer no país, Dom Pedro II precisava autorizar antes. O governo escolhia os bispos de acordo com sua conveniência política e até pagava os salários dos padres. A Igreja não tinha liberdade e funcionava quase como um departamento do próprio Estado. A bomba explodiu na década de 1870. O Papa proibiu os católicos de participarem da maçonaria. Só que muitos políticos e ministros do Império eram maçons. Dom Pedro II mesmo era um péssimo católico, dizem fontes. Ele frequentava sinagogas e permitiu práticas religiosas judaicas no Brasil e não frequentava muito a igreja. Muitos católicos quiseram a separação entre Estado e Igreja por causa dessas intrigas e intromissões do Estado. No final dos anos 1880, o Império estava sozinho. Ele tinha perdido o apoio dos fazendeiros por causa do fim da escravidão, perdeu o apoio do exército por causa das punições aos militares e perdeu o apoio da Igreja por causa da prisão dos bispos. Sem base de apoio e cercado por problemas, o regime caiu em 1889 com um golpe militar. Gostou dessa série sobre a história do Império do Brasil? Deixe o seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.